Começando 2015 com um novo Fale Mais sobre isso. Se antes o programa era voltado para saúde e saúde mental, continuaremos falando sobre saúde e saúde mental, mas agora também vamos tratar de tudo que diz respeito ao ser humano, passando pela cultura, passando pelas artes, passando pela economia, pela política, o comportamento humano em todas as suas manifestações, em todas as suas dimensões. E você é parte importante nisso, porque esse programa é feito para você, cidadão, você, cidadã, as pessoas que nos ajudam a trabalhar para uma sociedade e uma humanidade cada vez melhores. E começando o primeiro programa de 2015 no novo cenário, preparado especialmente para nós, e para você, estamos aqui com a Isabel Cristina, que é psicóloga e trabalha com todas as questões do humano, mas especialmente o medo de dirigir. Muitas pessoas têm medo de dirigir, não sei se você talvez já sentiu essa dificuldade em pegar o carro e atravessar a cidade, ou ir para a estrada, e é sobre isso que nós vamos falar com a Bel, como nós carinhosamente a chamamos. Bel, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Léo. E vamos falar sobre esse assunto, né? Claro, vamos sim. É muita gente, Bel, que tem medo de dirigir? Muita gente, Léo. No Brasil, a gente ainda não tem estudos sistematizados a respeito da quantidade de pessoas que têm medo de dirigir. Mas em Madrid, eles já fizeram um estudo e eles descobriram que 33% da população tem medo de dirigir. Um terço das pessoas, Isso. Aproximadamente, uma a cada 3, né? Então, para você ver que é uma quantidade muito grande de pessoas que realmente têm essa dificuldade. E quando eu falo em medo de dirigir, Bel, o medo tem gradações, né? Tem o medo, o medinho, o pavor, o pânico. Eu sempre falo para os meus pacientes, Léo, que na verdade o medo é uma coisa muito saudável, né? Então, às vezes, meus pacientes chegam falando, eu tô com medo. Eu falo, gente, olha, se você tem medo, não se preocupe. Isso significa que você é uma pessoa saudável. Porque o medo, na verdade, ele tem a função de proteção, né? Se eu tô de frente de uma ameaça, o meu corpo vai reagir, meu coração vai disparar para que o sangue chegue mais rápido aos músculos, Sim. né? Para eu correr daquela ameaça. Então, a primeira coisa, a pessoa não precisa ter medo de ter medo. Isso. É natural. Isso. É um aviso que o corpo, que a vida... Que está em ameaça e você precisa reagir, lutar ou fugir dali. Certo. Agora, Bel, por que você acha que as pessoas começam a desenvolver o medo em relação a essa temática, o medo de dirigir? Você acha que vem de onde esse medo? O medo de dirigir? Olha, pode ser pessoas que são mais sensíveis à ansiedade. Estudos revelam que o medo de dirigir está muito relacionado a outros transtornos de ansiedade, né? Por exemplo, o transtorno do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático. De repente eu sofri um trauma, sofri um acidente e eu começo a desenvolver esse medo. Tem então essa questão genética também, né? Sim. E tem a questão da aprendizagem. Se eu cresci num ambiente em que as pessoas têm muito medo, que meu pai tinha medo de dirigir, ou minha mãe tinha medo de dirigir, e eu observo aquilo constantemente, eu acabo desenvolvendo esse medo de dirigir. Agora, Bel, todos nós sabemos que o trânsito das grandes cidades, e até as cidades medianas, né, o trânsito tem ficado cada vez mais agressivo, né? Então, não necessariamente a pessoa precisou ter passado por uma experiência traumática, mas o trânsito está complicado, né? Isso, então só o fator desse trânsito caótico, né? Às vezes tem pessoas que conseguem dirigir, mas tem uma dificuldade de estacionar. Hoje a gente sai e não consegue estacionamento, né? Então, são vários fatores que determinam o medo de dirigir. Então, quando a gente está falando em medo de dirigir, ela disse uma coisa interessante. Nós podemos desdobrar isso em algumas facetas, né? É o medo propriamente de dirigir, às vezes o medo de estacionar o carro, às vezes o medo de repente, estar na condição de passageiro e precisar assumir o volante, né? Então, eu fiz minha dissertação de mestrado foi nesse tema, né? E, inclusive, eu trabalhei com uma escala, que ela é dos Estados Unidos, mas que justamente avalia os pensamentos que estão relacionados ao medo de dirigir. Então, muitas pessoas, elas têm medo de dirigir porque elas têm medo de sofrer um acidente de trânsito. Ou elas têm medo do medo. A própria ansiedade, né, de sentir o coração batendo, ela não se sente bem, então ela tem medo dessa sensação. E ela também pode ter medo da crítica social.
Que é o caso principalmente quando vai parar para fazer uma baliza. Isso. E tem gente que para no passeio para assistir ao motorista. Ou então a pessoa vai ficar me esperando lá atrás. O que o outro vai pensar se eu errar a baliza? Isso é muito comum. E às vezes a pessoa, em função de tudo isso, ela vai desenvolvendo reações, né, tanto orgânicas quanto psicológicas, e aí acontece o tal do problema. Não consegue fazer a baliza, sobe no passeio, encosta no outro carro e vai reforçando o medo. Isso. Então ela vai evitando essas situações. Quanto mais ela vai evitando essas situações, mais esse medo vai aumentando, vai crescendo. Agora, Bel, isso acontece, você talvez tenha essa percepção, tanto com homens quanto com mulheres? Ou é um fenômeno... É interessante, Léo, isso, porque os estudos revelam que as mulheres têm mais medo de dirigir. Mas isso foi uma questão muito interessante que eu pesquisei no meu mestrado. E, na verdade, a gente dividiu o grupo, né, entre homens e mulheres, e a gente verificou que nessa amostra específica não existia medo, não existiria diferença, né, entre o medo dos homens e das mulheres. Eles são iguais. Né, em relação à idade? Em relação à idade, a gente diz que existe uma pesquisa que demonstra que pessoas mais velhas, que pessoas com níveis intelectuais maiores têm mais medo de dirigir. Talvez por causa dessa questão da crítica social, isso, né? Da insegurança, o trânsito cada vez mais veloz, mais agressivo, vai fazendo com que as pessoas realmente tenham esses temores, né? Isso no próximo bloco, Bel, vamos falar sobre não os resultados, mas como resolver isso, né? Como tratar disso, como auxiliar as pessoas, como psicólogo, né? Como você no seu consultório pode ajudar, certo? Claro, certo. Então voltamos logo no segundo bloco falando. Você tem medo de dirigir? O que pode ser feito como um profissional do psiquismo, né? Pode te ajudar. Voltamos já. Medo de dirigir, é sobre isso que o primeiro programa Fale Mais Sobre Isso deste ano está tratando. E por quê? Porque o trânsito realmente, não só em Uberlândia, né, mas nas grandes cidades, em todo o mundo, o trânsito hoje é uma problemática para a humanidade. A questão da superocupação das vias urbanas por carros, toda uma sociedade e uma cultura voltadas para o automóvel, a competição de carros com pedestres, carros com veículos tipo bicicletas. Então, realmente, a poluição sonora, né, a poluição visual, a poluição da atmosfera, nós temos vários problemas relacionados ao trânsito. E também o medo de dirigir, é sobre isso que a Bel, que é psicóloga e professora, está falando conosco, né, Bel? No primeiro bloco a gente falou que, várias possibilidades de problemas, medo, né, de fazer baliza, de atravessar uma rua, de pegar a estrada também, né? Isso, também. De ir de uma cidade a outra. Então, existem pessoas que dirigem, né, dentro da cidade, mas na estrada, na rodovia, já não dirigem. Não consegue, né? Não consegue. E pode ter prejuízos profissionais, né, Bel? Claro. Então, como eu já tinha falado, né, no bloco anterior, o medo é uma questão natural, né? As pessoas chegam no meu consultório com medo e eu falo, gente, medo é natural. Então a gente fala assim que o medo passa a ser prejudicial a partir do momento em que ele está te impedindo de fazer certas coisas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um emprego que necessita que ela dirija na estrada, aí ela não aceita o emprego porque ela não consegue dirigir, né? Eu acho importante falar isso mesmo, porque medo é até razoável, mas se traz prejuízo pessoal, profissional... Isso. Então, essa é a medida que a gente diz que é necessário procurar ajuda. Sim, bem lembrado, porque não é todo medo, não é tudo que precisa da ajuda de um profissional da psicologia para se resolver, mas se realmente a pessoa já está tendo prejuízos pessoais e profissionais, sociais, né? Deixa de ir a festas, deixa de se deslocar por conta disso. Porque, né, às vezes, por exemplo, no final de semana, que o trânsito é mais caótico à noite, aí ela deixa de sair para balada porque ela não consegue dirigir. Ou para uma missa. Ou para uma missa, é verdade. Léo, e aí a pessoa concluiu que tem medo. Né? Então eu ouvi a psicóloga agora, discutindo com o Léo, eles estão falando que a régua que avalia a problemática se traz prejuízo. Então, vamos supor que a pessoa conclui, eu estou sendo prejudicada por isso. O que você indica? O que é feito? Como é que trabalha essa questão? Então, Léo, a gente diz que para a gente vencer o medo, o melhor jeito é a gente enfrentar o medo.
Mas é claro que se eu tenho um medo muito grande, eu não vou fazer isso de qualquer jeito, né? Porque talvez, ao invés de me ajudar, vai me prejudicar. Então, uma maneira que a gente tem de fazer é dar apoio, suporte para essa pessoa, para que ela enfrente esse medo de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável, aos poucos, né? Gradativamente. Gradativamente, essa é uma maneira, né? Não vai a pessoa, ela não precisa temer que ao procurar ajuda, ela vai ser colocada frente a frente diretamente. Não, é todo um processo. Todo um processo, né? devagar. Então, uma das maneiras que a gente tem de fazer é ela, por exemplo, fazer uma lista, né, dos comportamentos que estão relacionados a dirigir. Sim. E aí, vamos supor que para ela pegar a chave do carro já é uma coisa assim meio difícil, mas ela consegue. Okay. Então, ela, não, primeiro eu vou pegar a chave do carro. Aí ela se acostumou. Pegar a chave do carro para ela é uma coisa tranquila, Sim. né? Aí a gente vai para o segundo passo. Não, agora eu vou abrir o carro. Sim. Aí ela treina aquilo, é uma coisa tranquila. Aí ela vai mais um degrau. Não, agora eu vou entrar dentro do carro, vou experimentar o carro. Aí depois eu vou ligar o carro, né? Vou sair. E é possível, Bel, que a pessoa, em cada etapa dessa, ela enxergue relações desses medos com outros episódios da vida, com outras possibilidades da vida. E isso que é legal estar sob os cuidados de um profissional da saúde mental, sim, né? Porque você vai enxergar e tratar. Isso, então, pela experiência que eu tenho, né, de pessoas que eu atendo que têm medo de dirigir, o medo de dirigir, na verdade, está sempre relacionado a alguma questão da vida pessoal ou da infância. Então, a gente acaba mexendo no medo de dirigir, mas acaba mexendo numa série de questões também. Né? E essa é a beleza, Isso. que em todos os programas, né, ao longo aí do que nós temos trabalhado, eu sempre convido vocês, psicólogos, né, eu mesmo como psicólogo, a dizer, a colocar. O psicólogo, ele não trabalha só um aspecto, né? Porque não há um só aspecto em nada, em nenhum assunto do humano. É sempre uma inter-relação com outras questões. Eu brinco, eu costumo dizer que é como se fosse uma teia, né? E se a gente mexe num ponto da teia, todo o restante da teia se movimenta. Inclusive em relação ao medo de dirigir. Uma outra coisa que eu acho que a gente deve comentar é que as pessoas não devem ou ridicularizar ou menosprezar, né? Quem tem esse medo, né, Bel? Então as pessoas, às vezes eu escuto da seguinte maneira, nossa, mas aquela pessoa é tão inteligente, como é que ela tem medo de dirigir, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não quer dizer, né, que quanto mais intelectualizada eu for, menor tem que ser o medo. Não, porque o medo de dirigir não está relacionado com o meu intelecto. Nem com o meu intelecto, o nosso intelecto, nem com a nossa força, né? Mas com várias e possíveis experiências pelas quais o indivíduo passou. Isso. Em família, no trânsito mesmo, no serviço, não é isso? Ou então o próprio perfil de personalidade. Né? Sim. Existem estudos que demonstram que pessoas que são mais perfeccionistas têm um pouquinho mais de dificuldade em dirigir. Né? E possivelmente outras questões, né? O medo da crítica. Isso. Então, as pessoas que têm muito medo da crítica, né? Que a gente poderia falar assim, quase que relacionada à homofobia social, elas têm mais dificuldade, né, em dirigir. Agora, Bel, eu sei que a questão do medo de dirigir, como nós acabamos de falar, está relacionada, possivelmente relacionada a uma teia de outras questões, né? Porque psiquismo humano é isso, né? Multidimensões, multifacetas. Isso. Mas, em média, a sua experiência relata que a pessoa, ao procurar ajuda, em média, com quanto tempo de acolhimento, de tratamento, de trabalho, é possível a pessoa assumir a direção e falar, pronto, passei? Olha, Léo, da minha experiência, né, clínica, eu costumo dizer que em 12 sessões a gente faz um bom trabalho, né? 12 sessões seriam 3 meses, né? Uma sessão. Uma sessão por semana, 3 meses. Mas assim, eu já tive pacientes que que conseguiu resultado com menos de 12 sessões. E já tive pacientes que precisou de mais de 12 sessões. Por causa dessas relações com outras questões da vida. Isso vai depender muito de cada paciente, de cada caso, né? E o que ela traz, né? Isso. E às vezes pode ser o medo de dirigir um veículo de passeio, ou se não os profissionais tipo de caminhões, ônibus também, né, Bel? Isso, aí são medos diferenciados, né? Tanto que na pesquisa que eu fiz de mestrado, a gente priorizou o carro,
né? Sim. Porque o caminhão, aí são outras questões, né? Aí é outro contexto. Mas é um outro contexto e muitas vezes até de forma mais grave, porque a gente Sim. sabe das exigências e das vicissitudes às quais os caminhoneiros estão submetidos, às violências no trânsito pesado, né? O estresse do trabalho. O estresse. Né? Eu atendi alguns pacientes que têm esse tipo de trabalho, então o que a gente vê é que são pessoas que são muito cobradas, né? Tem que chegar no horário, às vezes eles estão cansados. Então... Sim, e passa a desenvolver uma aversão ao próprio serviço, que é ser motorista, que é dirigir, né? Aí fica claro que as questões são outras interligadas. Isso, aí é outro contexto, né? É outro trabalho. Mas a gente deixa aqui a dica que tem medo, seja pessoal, seja a passeio, seja conduzindo a família, seja profissional, tem solução, né? Isso, com certeza. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre o processo de tratamento, né? E como é que é o pós-tratamento, o relato dessas pessoas que tinham medo e depois perderam medo, tá bom? Tá bom. Voltamos já falando mais sobre o medo de dirigir. Você tem medo de dirigir? É sobre isso que o primeiro programa Fale Mais Sobre Isso desse ano está trabalhando, com a Bel, que é psicóloga clínica e professora, né? Bel, o que mais que é feito nesse tratamento da pessoa que tem medo de dirigir? Então, além de a gente fazer essa escala para que a pessoa enfrente o medo de dirigir de uma forma tranquila, né? Aos poucos, devagar, a gente também trabalha com exercícios de respiração, porque são fundamentais para ensinar a pessoa a controlar a ansiedade. A gente trabalha também com exercícios de imaginação, de visualização, né? Sim. Então, que são exercícios muito poderosos. Eu costumo dizer que a nossa mente ela não distingue do que a gente está imaginando ou do que a gente está vivendo de verdade. Eu acho muito legal, eu já presenciei aula sua, palestra sua, participou do Janeiro Branco conosco, foi uma coisa maravilhosa a participação da Bel, dando palestras em salas de espera de instituições tipo hospitais, e eu me lembro de você falando sobre isso, a mente não distingue, né? Isso. Entre o que é real e o que é fantasia. Isso, então, se eu imagino, por exemplo, que estou saindo de casa para pegar meu carro, né, para dirigir, e eu já imagino que o trânsito vai estar horroroso, que eu não vou conseguir aquela vaga que eu preciso, isso já vai me trazendo ansiedade. Mas na verdade não está acontecendo ainda, porque eu estou em casa. Mas como eu já estou imaginando aquilo, eu estou vivenciando aquilo. E vai potencializando, E né, vai Bel? potencializando. E vai agravando. Isso. Então, normalmente, isso é o que acontece com pessoas que têm medo de dirigir. Só de ela imaginar que ela vai estar lá no carro, aquilo é uma sensação tão desagradável e ela acaba fugindo, né, da situação, evitando a situação. Então, Bel, você está colocando que o tratamento, vamos chamar assim de tratamento, né, o suporte que você, enquanto psicólogo, oferece, ele tem uma fase anterior à própria pessoa entrar no carro. Sim. Tem a fase em que ela está com o veículo em mãos e a fase após, né, sair do carro, que é um contexto. É um contexto, né? Então, quando a gente coloca para a pessoa imaginar que ela está dirigindo com segurança, ela está treinando aquela habilidade, né? E quando ela vai efetivamente para o carro, são recursos que ela aprende e que ela pode utilizar, né? Então, de repente, antes de pegar a direção, faz um exercício de respiração ou se prepara mentalmente, imaginando que vai dirigir com segurança, com tranquilidade. E aí fica mais fácil para ela enfrentar o medo de dirigir. E em 3 meses, né, de orientação e de suporte, tratamento, é possível que a pessoa teste, verifique, vê como é que está essa relação com o carro, né, e a sua ajuda, traga para você, não é? É uma coisa assim. É isso. Então, ela vai trazendo as experiências dela, né? Então, normalmente, eu trabalho com pessoas que têm medo e que, às vezes, não conseguem nem tirar a carteira. Então, às vezes, elas vêm me procurar porque já fez a prova muitas vezes e não conseguem resultado. Então, a partir das técnicas que a gente vai trabalhando, que eu vou ensinando, ela vai experimentando junto ao instrutor e aí ela vai me trazendo, né, me dando um retorno, né, de como foi, né. E aí a gente vai trabalhando. Sim. Agora, Bel, nós estamos no terceiro e último bloco. Eu gostaria que você comentasse rapidinho, porque isso, muitas vezes, não todas, mas o medo de dirigir
grande parte das vezes está relacionado, como você disse, à ansiedade. Né? E a ansiedade tem sido um dos males, né, do século XXI, dos males da humanidade. A Organização Mundial de Saúde já comentou que, paralelamente à depressão, a ansiedade é outro grande transtorno que está afetando os homens. Século XXI, século da ansiedade. Será que já pode colocar assim? Ou tem muita gente, né? Eu acho que com essa vida corrida e que cobra muito da gente, exige muito, né? Que a gente tem que fazer muitas coisas, acaba disparando essa ansiedade em nós, né? Esse medo do futuro, o medo do amanhã, das tarefas. A gente diz que a ansiedade está relacionada ao medo do futuro, né? Então, a ansiedade também ela é positiva, é muito importante. Então, imagina, se eu tenho que fazer uma prova, né? um teste importante. Se você não estiver nem aí, pode ser prejudicial. É prejudicial. Claro que eu tenho que ter esse foco, essa ansiedade, então eu vou me preparar, vou fazer e tal. Mas também, quando ela é em excesso, ela é prejudicial, né? Então, eu acredito que essa nossa sociedade que cobra tanto, acho que principalmente profissionalmente, acaba auxiliando nesse desenvolvimento dessa ansiedade que é prejudicial. Você falou uma coisa interessante que me fez pensar em outra coisa, porque o medo, ele tem a sua importância na vida humana, só que pode virar um pânico em relação a alguma questão. A ansiedade também tem a sua importância, mas pode virar um transtorno de ansiedade, né? A tristeza, a melancolia também tem sua importância, sua função na nossa vida, mas a gente está vendo aí o desenvolvimento dos transtornos de depressão, tudo quanto é lá. Então, realmente... Eu falo, Léo, que as emoções são, por natureza, positivas. Né? Então, a gente não pode falar, eu sou muito ansiosa, eu sou muito medrosa. Não, todas elas são importantes. Elas só são prejudiciais quando elas ultrapassam um certo limite. Mas a gente tem que acolher essas emoções e aceitar e focar mais no positivo, né? O quanto elas são importantes para o nosso desenvolvimento humano. Mas é o que eu estava pensando, que nós vivemos uma sociedade que não tem favorecido o equilíbrio, a harmonia, o foco no positivo. E por isso essas emoções que têm suas funções, como a gente comentou, a ansiedade, o medo, até alguma tristeza, tem, vou usar uma expressão popular, tem descambado, desequilibrado para o lado dos transtornos de ansiedade, dos pânicos e a depressão descontrolada. Então é uma sociedade que tem adoecido as pessoas. E que foca muito no negativo, né? Porque foca muito no negativo, na doença. Então, eu tenho essa perspectiva, né? Que a gente tem que focar na saúde, no positivo. E mesmo que é negativo, a gente tem que valorizar o quanto aquilo é importante. Sim, e eu acho que ao vir no programa falar sobre isso, e a gente levar esses conteúdos, né? Por meio do programa, por meio da revista Fale Mais Sobre Isso, que também circula na cidade, eu acho que a gente está contribuindo, enquanto profissionais, para conscientização, né? Apontar para informação, né? Para levar as pessoas a pensarem sobre isso, como a gente discutiu muito no Janeiro Branco, né? A questão da mente. As pessoas desvalorizam, né? Às vezes elas cuidam muito do corpo, cuidam muito do espiritual, mas esquece que a gente é uma mente, que a gente precisa de cuidado também. Sim, e eu acho interessante nós encerrarmos esse programa nos referindo realmente ao Janeiro Branco, porque é o primeiro programa de 2015 e em janeiro nós fizemos várias palestras, você participou, esteve comigo, outros profissionais, nós fomos em sala de espera de hospital, fomos em empresas, organizações, fomos em locais, empresas de Uberlândia que não são grandes, mas as pessoas viram o chamado, nos ligaram e falaram, vem aqui, já tem 3 funcionários, a gente foi lá, né, Bel? Isso, foi uma experiência muito bacana, muito legal, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque a desinformação sobre esse aspecto é muito grande. Né? Tem muita informação sobre o orgânico, ok, ótimo, a humanidade construiu isso. E é um papel da medicina muito importante. Sim, correto. Louvável, isso. Mas agora nós precisamos de muita informação sobre essa outra dimensão humana, que é além do bio, o psíquico, o social, o espiritual. A gente diz que nós somos um ser bio, psíquico, social e espiritual, né? Todas as nossas dimensões, elas são importantes e devem ser discutidas, faladas, né? O bio já está com um certo espaço garantido e nós estamos na luta para desenvolver aí o psíquico, o social, o relacional, o espiritual. E eu agradeço a sua participação. Bel, e quem quiser te achar, quiser ir ao seu consultório, porque está com essas questões, essas demandas, está precisando desse suporte
Em relação à questão do medo de dirigir, outras questões, né, da vida também, sentimentais, emocionais, comportamentais, onde te acha, como te acha? Isso. Então eu tenho um e-mail, né, que é ancoragrupo, tudo junto, @yahoo.com.br. Legal. E tem meu telefone também. Passa seu celular, por favor. Que é 9206-6160. Ótimo. Precisando de ajuda? Não hesite, não demore para que não vire uma bola de neve, né, Bel? Isso, com certeza. Escreva para a Bel, Isabel Cristina, ligue, marque um encontro, marque uma consulta. Tem solução. A psicologia já desenvolveu recursos para ajudar as pessoas. Com certeza. E estamos aqui para disponibilizar, apresentar, difundir esse serviço. Eu te agradeço, Bel. Agradeço você, Léo. Sinta-se convidada a vir outras vezes. Tá bom. Muito obrigada pelo espaço. E estamos juntos nessa luta certeza. de conscientizar a sociedade. Você pode ser também difusor dessas ideias, apresentando o programa às outras pessoas, convidando as pessoas para assistirem e nos ajudando a divulgar tudo isso que nós estamos falando. Agradeço também ao Instituto Intelecto de Desenvolvimento Humano, que é parceiro em 2015 do programa Fale Mais Sobre Isso e está conosco nessa caminhada. A sua presença também agradeço e até a semana que vem em mais um Fale Mais Sobre Isso.